A civilização não te libertou, ela apenas trocou a sua espada por uma coleira de ouro. Você se sente livre. Você escolhe o seu café, o seu canal, o seu próximo par de sapatos. Mas essa liberdade é uma coleira de veludo, general. Uma mentira que a civilização te conta para que você não perceba a jaula. A verdade que o aço de Conan nos revela é muito mais sombria. Nós fomos domesticados. E a ferramenta para essa domesticação foi a mais antiga e eficaz de todas: o medo. A modernidade não nos deu paz, nos deu conforto em troca de nossa alma. Howard, o criador de Conan, não era um filósofo de biblioteca. Ele era um homem que olhava para a podridão de sua própria época e a projetava em um passado mítico. Ele viu a civilização, não como um ápice, mas como um veneno lento que corrói o espírito humano. E hoje, general, vamos quebrar o frasco desse veneno e olhar para o que somos quando a luz acaba. Olhe para as sombras, olhe para os cantos escuros da alma humana que a civilização tenta esconder com concreto e entretenimento barato. O que você vê? A mesma fragilidade, o mesmo medo ancestral do desconhecido que assombrava os homens na era iboriana. Nós, os modernos, nos tornamos viciados em conforto, em certezas. Criamos deuses de silício e redes sociais, implorando por validação e propósito. Mas o que acontece quando a luz acaba? Quando a estrutura desmorona? Kron é um deus que não ouve orações. Ele não concede favores. Ele não julga. Ele apenas observa, em silêncio, do topo de sua montanha sagrada. E isso, curiosamente, é libertador. Se Kron não se importa, então somos livres para criar nosso próprio significado. Somos livres para moldar nosso destino, não com orações ou súplicas, mas com aço e sangue, se necessário. A filosofia de Conan não é uma filosofia de desespero, é uma filosofia de ação. É o reconhecimento de que o único significado está na luta em si, em um mundo que tenta nos domesticar, nos transformar em engrenagens de uma máquina invisível. A figura de Conan se torna um símbolo de resistência. Ele é o lembrete de que existe algo dentro de nós que é indomável, algo que se recusa a se curvar. Ele é o grito de liberdade em meio ao silêncio da nossa própria conformidade. Esqueça as luzes, esqueça as certezas. Olhe para a escuridão. Olhe para a arte em preto e branco que ilustra essa jornada. Veja as achuras pesadas, as sombras profundas, as expressões de fúria e desespero. Isso não é apenas fantasia. Isso é um espelho. É a alma humana despida de todas as suas pretensões. E nessa escuridão, você pode encontrar a mesma força que pulsava nas veias de Conan. A força da vontade. O segredo do aço. O riso diante da morte. A modernidade pode nos ter dado o conforto, mas nos tirou o gume. Talvez seja hora de olharmos para trás, para o bárbaro, e redescobrirmos o que significa ser humano. Não um humano domesticado, mas um humano selvagem, forte e livre. Esse é o evangelho da vontade. E ele ainda está lá, esperando para ser redescoberto na escuridão de nossa própria alma. A religião do medo está em toda parte. Ela se disfarça de notícias, de políticas, de normas sociais. Ela nos diz que somos frágeis, que precisamos de proteção, que devemos temer o diferente, o desconhecido, o caos. E nós aceitamos. Aceitamos a coleira em troca da promessa de segurança. Mas a segurança é uma ilusão. O caos é a única constante. E o bárbaro sabe disso. Ele não busca segurança, ele busca força. Ele não teme o caos. Ele o doma. O medo é a arma que o sistema usa para nos controlar, para nos manter na linha, para nos fazer obedecer. Ele nos faz aceitar empregos que odiamos, relacionamentos que nos corroem, vidas que não nos pertencem. Ele nos faz esquecer o segredo do aço, que é a força da nossa própria vontade. Ele nos faz aceitar a nossa própria domesticação. Mas a domesticação não é inevitável. É uma escolha. E o bárbaro nos mostra que existe outro caminho. O caminho da vontade, do aço, da liberdade selvagem. A civilização é uma mentira conveniente, mas a barbárie
É a verdade inconveniente. É o reconhecimento de que no final estamos sozinhos diante do absurdo da existência. E essa solidão não é um fardo, é uma libertação. Se estamos sozinhos, então somos livres para criar nosso próprio mundo, nossa própria moral, nossa própria força. Somos livres para rir diante da morte, como o bárbaro ri. Nietzsche falava do Übermensch, o homem que supera a si mesmo, que cria seus próprios valores em um mundo sem deuses. Conan é a personificação desse conceito. Ele não busca a aprovação, ele não segue regras, ele não teme o julgamento. Ele apenas é. Ele é a pura vontade de potência, a força da vida que se recusa a ser domesticada. Ele é a resposta para a religião do medo. Ele é o gume que corta a coleira da civilização. Olhe para as imagens, olhe para as sombras. Veja a fúria e o desespero. Isso não é fantasia, é um espelho. É a alma humana despida de todas as suas pretensões. E nessa escuridão, você pode encontrar a mesma força que pulsava nas veias de Conan. A força da vontade, o segredo do aço, o riso diante da morte. A religião do medo pode ter nos domesticado, mas o bárbaro ainda vive dentro de nós, esperando para ser desperto. E quando ele acordar, não haverá coleira que o segure, não haverá medo que o controle. Haverá apenas a vontade livre, selvagem e forte.